Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Magia Cigana, com a terapeuta e consultora Rose de Souza. Oferecimento: O Misticário, a melhor opção em consultoria esotérica. Entre em contato e agende sua consulta. Acesse www.omisticario.com.br www.omisticario.com.br. No ar, programa Magia Cigana, com a terapeuta e consultora Rose de Souza. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. Vamos começar mais um programa Magia Cigana. E hoje eu tinha já prometido para vocês que ia trazer a minha dirigente para que nós fizéssemos um programa Magia Cigana. No dia prometido não deu, hoje eu a trouxe e nós vamos elucidar as questões, principalmente sobre desenvolvimento mediúnico, como desenrolar, o que o médium precisa entender, quais são as diferenças, né, principalmente do como era desenvolvido antigamente e como é hoje. Então, o tema do programa de hoje é por que eu preciso estudar para entender a minha mediunidade. Mas antes, nós nos reverenciamos diante da força divina do Pai Maior, que derrama a sua força, a sua luz, seu amor e o seu carinho sobre nós. O teu amor divino, que sempre vai acender a nossa centelha divina. Aos nossos guias, orixás e protetores que estão sempre conosco, a nos ajudar na nossa caminhada, trazendo a sua inspiração para que nós possamos nos tornar seres melhores, protegidos, seres humanos que entendem a dor do seu irmão. Aos nossos Exus e Pombagiras, que sempre nos trazem o desejo de vencer e de viver, trazem o seu vigor, nos protegem com as suas capas e com as suas espadas, estão sempre ao nosso lado, na nossa caminhada e na nossa jornada. A essa grande egrégora do povo cigano que mais uma vez permite esse encontro, permite essa luz, elucidar os caminhos, trazer mais uma vez um pouco mais de conhecimento, para auxiliar na nossa jornada divina, na nossa jornada terrena. Eu agradeço a força divina desse grande Pai Maior. Hoje eu me reverencio diante da força divina de Mãe Iemanjá, que permitiu que sua filha viesse até nós, estivesse aqui conosco com seus conhecimentos, trazendo um pouco da sua jornada, para que nós pudéssemos fazer um programa guiado e abençoado por essa grande Mãe Divina. Que assim seja, assim vai ser, graças a Deus. Então, meus queridos, vou apresentar para vocês a minha dirigente espiritual, que está um pouco nervosa, mas ela vai ficar bem no decorrer do programa. E eu trago para vocês e apresento Mãe Ângela de Iemanjá. Seja bem-vinda ao programa Magia Cigana. Obrigada, boa noite. É um prazer estar hoje aqui. Estou muito contente. Espero elucidar a todos. E que a Iemanjá abençoe a todos nós. E ela vai abençoar, junto com Mãe Ansã, junto com todas as nossas mães divinas, que trazem toda a sua luz, seu amor e o seu carinho. E eu pedi para ela trazer esse tema, desenvolvimento mediúnico, principalmente por que estudar, porque primeiro, aqui na casa de Carmen, é ela que vai tomar conta dessa parte do desenvolvimento mediúnico, eu continuo com a parte cigana, e para mim, meu entendimento, e agora vou discutir com ela sobre isso, que é uma coisa que sempre acontece, fugimos só um pouquinho do tema, tá? Só um pouquinho, mãe. Um pouquinho só do tema, que muitos dizem o seguinte, né? Eu só quero trabalhar com os meus ciganos. Aí eu pergunto para você, mãe, quando a gente abre a porta de desenvolvimento mediúnico, dá para trabalhar só com os ciganos? Não dá. Tem uma corrente toda aí. Exato. Por isso que se faz necessário aprender. Então agora você tem a palavra e manda em frente que eu vou aqui levando aí todas as perguntas, todas as questões. Certo. O meu modo de ver, o desenvolvimento hoje mediúnico deve ser feito com estudo e muito bom senso. Eu penso assim, não é só adentrar no terreiro e ser conduzido para girar e já sair atendendo. Nós temos que mostrar aos médios, através de estudos, que não precisa ficar girando e se debatendo para ter uma incorporação. É onde entra os cursos para mostrar aos mesmos o que acontece com o duplo etéreo do médium, para que se desloque alguns centímetros do lado do seu corpo e permitindo, assim, que o corpo mental capte a energia,
reinante no ambiente que seria no terreiro. Exato. Isso é bacana, porque foi uma mudança que aconteceu. Quando nós começamos nosso desenvolvimento mediúnico, eu não vou falar quantos mil anos atrás, por favor. Né? Quantos mil anos atrás, sei lá. Nós começávamos sempre girando, fora as 7 giras que a gente tinha que fazer na assistência. Correto. Né? Se faltasse uma... Se faltasse uma, tinha que começar de novo. Certo. Não é? E aí, sempre começávamos girando. Então, qual é a diferença hoje? Hoje, quando a gente estuda, como fica o desenvolvimento do médium? Ele vai saber o que ele está fazendo, o momento certo, ele vai saber fazer o relaxamento, ficar pronto para a energia do trabalho. É isso que nós vamos fazer no curso, mostrar que não precisa mais aqueles girar, se debater, muitas vezes sofrer muito, se machucar. Hoje não precisa de mais nada disso, né? Hoje com o estudo, o desenvolvimento do próprio médium, o entendimento do próprio médium. Uma coisa que sempre é perguntado para mim eu quero fazer meu desenvolvimento mediúnico para ajudar o próximo. Quem é ajudado primeiro? O médium. Ele precisa primeiro, ele tem que aprender. Primeiro nós temos que ser discípulo para depois nós sermos mestre. E muitas vezes essa confusão, que eu fiz aquele programa, né? Por que fazer o desenvolvimento mediúnico? E uma das coisas que eu coloquei no texto foi exatamente isso. Primeiro, isso veio uma missão para nós, nosso caminho de aprendizado. Correto. Para depois, sim, né, as nossas entidades entender esse afastamento aí do duplo etéreo, para poder a entidade fazer o acoplamento, não é? Que é um processo tão bacana da incorporação. Fala só um pouquinho da incorporação, só um pouquinho. Foi outra coisa que não estava no nosso tema e eu estou pedindo a parte aqui. Não, olha, a incorporação, ela vem com o tempo. Tem médios que já chegam prontos assim, para a incorporação. Tem outros que precisam desenvolver, aprender, entender o que está acontecendo com ele. Então, primeiramente, nós temos que nos ajudar, para depois poder ajudar alguém. E o primeiro passo importante é aceitar com amor e respeito. E quando o médium fica frustrado, mãe, que eu estou na corrente, nada acontece, eu não recebo minhas entidades, será que a mãe de santo fez tudo certo? Será que ela colocou tudo certo? Ela está me enganando, eu não recebo minhas entidades. Quando essa frustração acontece, não vou dizer aí que pode não ter acontecido uma negligência, mas nós sabemos também que tudo tem sua hora. Tudo tem sua hora, seu lugar, momento exato. E como trabalhar esta ansiedade? Por isso que nós temos o recolhimento, que reunimos todos os médios, tiramos 2 dias para eles ficarem dentro do terreiro, recolhidos, para dar esses ensinamentos. Que tudo tem sua hora. Que é o nosso amado e querido Amaci. Certo. Então, olha só, isso é muito importante, porque as pessoas não sabem o que é o Amaci, não sabem que é preciso, muitas vezes, passar pelo Amaci, e não estudam. Nós vamos ver um pouquinho aí do Amaci, para que as pessoas entendam que esse Amaci é exatamente para ajudar nisso. Isso, para que os médiuns tenham consciência daquilo que está acontecendo com ele. É isso que tem ou não acontecendo. Ou não acontecendo, verdade. E para que eles possam entender, tudo tem sua hora. A hora que ele menos esperar, vem o caboclo, dá o ilá, gira, dança, dá o ponto, e ele nem vai perceber. E ele nem vai... É verdade. Isso é importante. Uma coisa que nós estávamos falando, isso faz parte agora da matéria, tá? Agora voltando ao texto. Voltando ao texto, era uma coisa que eu perguntei para ela. Mãe, a nossa entidade que é o chefe da nossa coroa tem sempre que ser um caboclo ou um preto velho? Sim, sempre. Ou um preto velho, uma preta velha, um caboclo, uma cabocla. Eles têm luz, eles têm entendimento e eles podem sim chefiar a coroa do médium para que possa as outras entidades virem trabalhar e terem uma base. Então, em outras palavras, todas as outras entidades seguem uma hierarquia. Isso, segue. Tem que ter a hierarquia.
E essa hierarquia é que vai levando ali todo o caminho ao desenvolvimento. Mas, minha pergunta é, até porque eu sei que acontece isso nas nossas vivências, que são as nossas vivências de terreiro. Quando não é o caboclo que vem primeiro ou o preto velho, o que fazemos? Vai ter o desenvolvimento, vamos conversar com as entidades, vão dar os seus respectivos pontos, nomes, até que venha o caboclo ou o preto velho. Sempre vai ser um dos dois. Por que é tão importante riscar o ponto? Que é uma coisa que muitos hoje estão tirando da rotina do terreiro. Tirando. Então, os médios vêm, eles estudam, eles fazem o seu desenvolvimento, mas as entidades, isso foi uma coisa que nós aprendemos, sim, não riscam o seu ponto. Eu acho muito importante, tem que ter o ponto sim. É ele que vai mostrar aonde a entidade trabalha. Hoje há muita confusão com caboclos de Ogum. Eles misturam tudo, mas tem caboclo de Ogum, caboclo de Oxóssi, e é no ponto que eles trazem o nome deles. Exato. Então, isso é tão importante quanto... porque mais antigamente ainda, muito mais antigamente, além do ponto riscado, eles davam um ponto cantado, ponto de chegada, ponto de retirada. E aí hoje deu mais uma andadinha nisso, e aí foi para o ponto riscado só. Mas eu pergunto, o quão importante é o riscado? Muito importante para trazer aonde a entidade trabalha, ela trabalha com a força do ponto. São os pontos cabalísticos, tem muita força e eles necessitam do ponto, para a força deles estar ali. E num trabalho de limpeza que eles precisam descarregar o médium, vai para aquele ponto? Vai para aquele ponto. Então, daí que é tão importante ter ali, quando eles pedem um ponto, riscam um ponto, colocam a sua velinha, fazem a sua firmeza, e dali eles dão o quê? A sua continuidade nos trabalhos. No seu ponto de vista, o que mais que o médium tem que trazer, junto com as suas entidades, tão importantes quanto o ponto? Eu acredito mais no ponto riscado do que o ponto cantado. Eu acredito mais no ponto riscado. Ele tem que trazer, que é o cartão de visita dele. É o cartão de... Isso, bem colocado. E o que você quiser agora complementar, pode complementar. O que eu quero dizer assim, o estudo mediúnico vem ser a base de todo o trabalho resultante para o futuro de um médium, tá? Tem que haver um começo, meio e fim. E para mim o que realmente importa é o começo. Temos que ter um alicerce bem feito, porque se a base quebrar, tudo vai se desmoronar. Para você, o que faz parte desse alicerce? Então, por exemplo, seria o filho entrar, adentrar a casa, saber quem é seu pai, sua mãe divina, fazer uma obrigação para Oxalá, que é uma das coisas que hoje se perde com muita facilidade, porque os médiuns já querem ir, muitas vezes, para, não, a minha entidade é essa, eu já quero fazer obrigação, porque eu já quero trabalhar com o meu Exu e com a minha pombagira. Então, o que seria ali 3 pontos, vamos colocar assim, até fazendo um triângulo, que seria 3 pontos, assim, que não pode faltar na base ali do início, quando o médium vai começar o seu desenvolvimento. O amor. Até falando sobre humildade, porque todos os médiuns quando chegam, e chegam também aqui, trabalhando, é uma coisa que eu passo com muita facilidade, e, nossa, minha cigana trabalha assim, meu cigano trabalha assim, as coisas trabalham assim, e com isso, acaba muitas vezes, é muito bonito o trabalho que todas as entidades trazem, mas muitas vezes trazem sim todo um acompanhar, todo um alegrar das pessoas, e com isso, claro que o médium se envaidece. E o se envaidecer, claro que vai gerar ali um bom problema, e muitas vezes ele se perder no seu caminho mediúnico, no seu caminho de aceitação. Então, é importante, quando a gente entra na corrente e entra ali, mediunicamente falando, devagar, com mais humildade, é preciso prestar atenção para não ter ali o seu ego, né,
Deixar ele passar, porque isso pode de fato acontecer. Ó, nós estamos no bastidores, nós estamos na casa de Carmen, e aí eu vou pedir, tá, que ajuda, como o computador deu problema. Dan, você pode ajudar aqui, por favor? Pronto, que aí eu continuo fazendo a matéria, o Daniel vai ajudando ali no computador, e aí eu vou falar o que a minha mãe já tinha escrito assim, que, né, o médium em desenvolvimento, ele deve mesmo se preocupar consigo no início, sempre consigo no início, e claro, com as suas entidades, e acompanhar o seu desenvolvimento mediúnico de forma clara, ali devagar, indo de forma bem tranquila para que os problemas vão ali devagarzinho, dando a sua continuidade, o seu caminho vai indo ali devagarzinho. É claro que ele vai sofrer, sim, sentir algumas sensações que muitas vezes são, sim, diferentes, mas tudo faz parte do seu desenvolvimento mediúnico, faz parte ali da sua jornada, faz parte ali do seu caminho. Então, é por isso que é muito bacana, né? Que a gente estava batendo nessa bola e o computador já volta já, vocês irem entendendo e tendo esta visão, né? Todos eu sei que querem ter ali o seu amor, o seu carinho com as suas entidades, essas entidades trazer o seu trabalho, os seus conhecimentos. Acho tão bonito na Umbanda que nós podemos de fato vivenciar o que é ali, essa vivência que vem nos livros, a vivência que vem ali nos caminhos, que a gente vê, principalmente escritos, né, quando a gente lê os livros de mediunidade, nossa, é muito bacana que como que eu vivo ali toda essa parte, como que, nossa, está escrito lá, como é que é isso? Meu Deus do céu. Então, é tão bacana que a nossa mediunidade, ela vai ali trazendo todo um caminho, vai trazendo ali toda uma outra força, todo um outro direcionar. E problemas que acontecem na nossa rede, e até bacana que a gente pega esse gancho agora, mãe. Ela nunca tinha passado por um ataque espiritual, vindo ali pela internet num tema que nós estamos pegando tão bacana. Então, e aqui eu estava falando para ela que dá um passe no computador, dá um passe no computador, que as coisas, que às vezes é o que eu brinco com vocês, mas eu estou falando sério, que a gente ir, colocar da nossa energia, pedir para restabelecer, e recebemos mesmo ali a ajuda, né, ali mediúnica. Então, desse ponto de vista que você acabou de passar, que você deu um passe aí no computador, como é que você se sentiu? Porque é uma energia que você colocou numa máquina. É isso, com certeza. Mas essa energia também serviu para mim também. Serviu para nós todos. Mas está tudo em ordem. Está tudo em ordem novamente. Então, o que a gente fala para as pessoas que podem até ter desejado ou feito alguma coisa? Não há problema. Nós trabalhamos, não é dessa vez, exato. Nós trabalhamos com muito amor, muito respeito. Com muito amor, com muito respeito, exatamente. Então, não tem essa. Então, está tudo certo para nós, que essa força divina esteja conosco. Quando eu abri hoje, né? Abri pedindo para a nossa grande amada Mãe Iemanjá nos sustentar, trazer o seu conhecimento. E nós estávamos aqui, vamos continuar protegidos e iluminados por essa força divina. Bom, vamos lá. O estudo e desenvolvimento do médico serve para não só o quê? Para que ele não se perca na sua caminhada espiritual, fazendo um bom trabalho feito passo a passo, degrau por degrau. Nós temos que ser exigentes e cautelosos. E até mesmo chato com relação à preparação de um médium. Sempre aprendendo. Isso nós não podemos esquecer. Com simplicidade e humildade. E, acima de tudo, com segurança do que estamos fazendo. Espero que todos tenham o mesmo entendimento que eu, tá? Pois acredito que mais vale um médium trabalhando bem com uma entidade do que ele trabalhar com mais ou menos com 10. Isso não tem lógica. Todo médium tem o lado da direita e o da esquerda, para que haja o equilíbrio que todos nós devemos ter. Exatamente. Isso é muito bacana de estarmos ali na nossa jornada, de estarmos ali
aprendendo. Então, assim, você lembra de memória que nós fizemos da nossa pauta para o curso de desenvolvimento mediúnico? Lembra assim, o que nós colocamos na pauta? Quando ela veio fazer a apostila junto comigo, vou contar para vocês. Ela falou, como é que a gente faz a minha primeira vez? Porque tudo foi como? No início nós aprendemos na marra, não foi? Foi tudo. E a gente tinha que aprender na marra, tinha que aprender, muitas vezes parar, ficar escrevendo e colocar, sair correndo para não esquecer das coisas. Isso. E é muito bacana, quando ela montou a apostila do curso, nós montamos ali com tudo que ela tinha escrito. Foi. Não é? Como eu disse, não vou contar para vocês os anos, senão vocês descobrem a nossa idade, né? Então não vamos contar sobre isso. Mas foi muito bacana o que eu vi, o material escrito, que não foi tirado de livros. Não. Foi tirado ali das vivências. Das vivências. Vivências dia a dia. E aí, você lembra o que nós fizemos das pautas? Assim, aula tal, isso tal, você lembra? Lembro. Então fale, o que nós vamos abordar no curso de desenvolvimento mediúnico? Vamos abordar sobre o desenvolvimento, lógico. Vamos explicar sobre o Amaci, o batismo, sobre os Exus. Exato, sobre os Exus é ótimo. Todo mundo gosta. Até mesmo as mães divinas, eu adorei a parte das mães e dos pais divinos quando nós escolhemos. Mas uma coisa que eu pedi para minha mãe colocar, que nós não vemos dentro de uma casa de Umbanda, é os outros dons mediúnicos. Que aí eu falei para ela, olha, com as cartas e com a vivência com a Carmen, eu vi que abriu clarividência, eu vi que abriu clareaudiência, eu vi que aconteceu todo um outro caminho. Então eu pedi para ela, vamos colocar para que o médium sinta isso, né? Sinta isso, o que é desenvolver, o que é sentir, e claro... os tipos da mediunidade. Os tipos da mediunidade, exatamente. Porque assim, quando a gente fala, os médiuns vêm com várias mediunidades. E, assim, você sabe, vamos falar só um pouquinho dos tipos de mediunidade? Ela tá para mim, não lembro. Eu ajudo. Não tem problema. Bom, a gente sempre vai pensar na mediunidade de incorporação. Isso, não. E por que para o médium é tão importante? O que eu acho, assim, é que eles acham que eles só vão ser médiums se eles tiverem incorporação. E não é isso. Nós temos a clarividência. A clareaudiência. Músicos são médiums, cantores são médiums, pintores são médiums. E isso que precisam as pessoas aprender, que a mediunidade não é só incorporação. Isso foi uma das coisas que eu de fato pedi para que acabasse, porque assim as pessoas não entram no se desvalorizar, ou então nessa ansiedade que nossa, eu não sirvo para nada, minha mediunidade não é essa, e começa-se os problemas dentro do terreiro. Mas eu pedi sobre isso, uma das coisas que ela vai falar bastante é sobre Exu de trabalho, Exu guardião, o guardião, amado e querido guardião. Exu trevoso. Exato. Qual é a diferença entre eles? Isso vocês vão ver no curso, para entender com clareza e como trabalhar tudo isso, os tipos de mediunidade, as mães e os pais divinos, claro, certo, né? Isso. Né? As mães, né? Quais são, uma das coisas que é bacana, que ela colocou, são ali, que isso sempre traz, e eu vou até pedir para você falar um pouquinho sobre isso. Quando nós temos pais e mães divinos, as nossas entidades, elas trabalham alinhadas com essa força divina, correto? Correto. E quando acontece por exemplo, um caboclo de Ogum que a gente muitas vezes fala, seu sete espada é um caboclo de Ogum, e o médium fala, eu sou filho de Ogum, mas eu trago um caboclo que ele fala que, por exemplo, é um 7 montanhas. Que é de Xangô? E aí, o que nós fazemos? Caiu de novo a conexão? Pois é, meu bem, nós vamos fazer ali de novo, não tem problema, porque a gente continua aqui com o programa. Caiu de novo, mas como eu disse, eu tenho mais um computador de apoio, já deixei prontinho e...
Ela está indignada porque nunca tinha passado por um ataque proveniente do negativismo existente. É por isso que quando começamos o programa, nós começamos pedindo todo o caminho, a proteção, todo o levantar a força divina que nos proteja. Não tem problema, a gente continua ali, já recupera, isso é uma máquina, mas não vai ser de novo dessa vez. Prejudicou, a gente levanta, não tem essa. Mas falando ainda sobre mediunidade no texto que ela tinha escrevido enquanto se recupera lá o computador, que trouxe, claro, ali problemas, né? Eu acho muito bacana que eu tive, falando até um pouquinho de mim, eu tive a oportunidade de vivenciar todo o trabalho espiritual. E tanto o trabalho espiritual, o antigo, que vem dessa forma de rodar, que vem dessa forma de muitas vezes se bater e vir a sofrer, né, se machucar, que muitas vezes a gente se machuca assim durante o processo. Quando eu falo machucar, é machucar físico, né? E, claro, depois disso, passado aí todo um período, conseguir estudar desenvolvimento mediúnico, conseguir estudar sacerdócio, ver ali as coisas de uma forma ali, passo a passo. E é claro que, como já tinha um desenvolvimento, as coisas, claro, caminharam de uma outra forma. Mas é muito importante, foi muito importante para mim quando eu vi a parte teórica, quando eu vi a parte ali de trabalho de clarevidência, clareaudiência, quando eu vivi as outras mediunidades. Então, para mim, foi um trabalho que foi maravilhoso e vejo que ter hoje essa oportunidade de ter um lugar, alicerçar, ali, a casa, e para poder dar a continuidade e fazer com que meu próximo possa fazer isso de uma forma mais tranquila, eu me sinto de fato honrada, eu me sinto de fato emocionada. Eu fico muito feliz que poder ter hoje, dentro da Casa de Carmen, esta oportunidade divina de fazer essa ajuda, de fazer esse caminho e ter este curso. Para mim, desenvolvimento mediúnico é tão importante quanto a nossa jornada que precisamos. Para mim é maravilhoso ver tudo isso, para mim é maravilhoso poder compartilhar isso com vocês. Então, nós vamos aqui dar essa continuidade. Vou pedir para o meu Ruzanga passar para mim algumas perguntas. Manda para mim pelo Skype aqui, copia e cola, para mim poder fazer aqui as respostas. Eu sei que vocês têm perguntas para o baralho, porque ele já me avisou que vocês têm perguntas para o baralho. Eu abro, sim, uns 10, 15 minutinhos para responder para vocês, pode ter certeza. E eu vou pedir para minha mãe explicar e nós vamos passando daqui, ou eu passo mesmo o fone para ela e ela fala sobre isso, não tem o menor problema. Pode ficar tranquila. Ela está assim indignada. Bom, a Andréa fala o seguinte: meu nome é Andréa Aracaki e gostaria de uma ajuda para saber o que está acontecendo na minha vida. Tenho 2 filhos que estão me enlouquecendo. Mãe, quando os filhos... Eu vou te passar o fone. Então vocês tenham paciência, porque o outro computador está lá se recuperando e eu não vou colocar o fone no outro, então nós vamos dar ali continuidade daqui. Quando os filhos da gente, que a gente acha que tem uma perturbação ali espiritual na casa, a casa tem uma energia irradiça, as coisas estão ali, e ela diz que os filhos estão enlouquecendo. Então ela pede até uma ajuda. O que você poderia dar de dica para que ela pudesse equilibrar um pouco a energia dessa casa e dessas crianças? Bom, para as crianças... nós vamos pedir oração, já vou colocar o nome, peço que ela passe o nome das crianças e da casa dela, ela faça uma limpeza normal na casa, vou ensiná-la um banho azul, ela vai passar nas paredes, o banho azul é anil, num balde com água, uns 2, 3 litros de água, uma pedra de anil, e ela vai passar na casa toda,
onde ela puder passar, no teto, nas paredes, e a oração que ela achar melhor, uma Ave Maria, um Pai Nosso, o que é importante é a fé dela. Isso vai ajudar a equilibrar a casa? Vai ajudar e muito a equilibrar a casa, para que possa ter um pouco de compreensão, para que ela possa ver melhor o que está acontecendo. Tá vendo, mãe? Para tudo tem caminho, tá vendo? Não adianta se abater, para tudo tem caminho, para tudo tem caminho. Ó, vou contar assim para vocês. Teve uma vez, é que o Alan entra depois no ar, depois ele até confirma essa história para vocês. Nós estávamos fazendo um programa e entrou 4 vírus em rede. E assim parou todos os programas, parou tudo durante a rádio. Ficou todo mundo muito nervoso. E com esta lição eu aprendi a não ficar mais nervosa, não ficar mais, assim, agitada. Entendemos que assim, muitas vezes, as coisas acontecendo aí de uma forma que ela é negativa mesmo para poder derrubar. Não tem problema. Nós passamos, pedimos aos nossos Exus correrem a sua gira, pedimos para os nossos Exus trazerem a sua força e estamos aqui fazendo um programa e já está conectado e as coisas estão andando. E que seja o meu, com essa divisão. Eu sei que vocês, como vocês estão vendo, falando para mim, o programa está ótimo, obrigada. Vamos vencendo as dificuldades. Que vocês aprendam também conosco como vencer a dificuldade. Porque muitas vezes a gente vê um problema, né, mãe? E aí, o que acontece? Nossa, e agora? Como eu resolvo isso? Procure um outro caminho. Sempre vai ter ali mais um caminho, sempre vai ter ali uma outra forma. Eu não fiquei nervosa e estou aqui auxiliando e a gente vai em frente e está tudo certo. Ó, a outra pergunta diz o seguinte, tá? Mas aí ela falou assim para mim: olá, Carmen, sempre pergunto sobre o amor e queria te agradecer porque ele voltou, embora o caminho é difícil. Então, desta vez gostaria de perguntar sobre o meu emprego. Meu contrato termina este mês. Gostaria de saber se vou renovar. Então, meu bem, eu não tinha ainda preparado para falar sobre o baralho, porque mas eu tiro aqui 3 cartinhas para ver se seu trabalho vai renovar, se as coisas vão acontecer e se fica tudo harmonizado aqui na sua vida, certo? Então, peraí. Olha, aqui diz para mim, meu bem, que nesse emprego que você está, os crescimentos serão pequenos, mas constantes, que para mim tem uma persistência. Então, meu bem, que continue orando, persistindo, caminhando. O Rosanga também está de cara em pé aqui, gente, porque o computador apagou. Já a gente vai conseguir ligar quando terminar o programa, você vai ver. Fica tranquila. Então, para mim, voltando à sua pergunta, meu bem, as coisas vão se encaminhar, tá? Gostaria de explicar para vocês que, ó, nós estamos fazendo um programa na casa de Carmen. Então, nós estamos com 3 computadores ligados, até para dar toda a assistência. Estamos fazendo uma energia muito bacana aqui. As coisas estão acontecendo de forma muito harmoniosa. Esse é o primeiro programa que eu faço aqui na casa de Carmen. Então, ele tinha que ser especial. E claro que tinha também que ter algumas coisas. Imagina que não. Imagina que não. Bom, vamos para a próxima. Mariana, olá, boa noite. Gosto muito dos seus programas, ouço sempre que possível. Bem, eu mudei de cidade faz 2 anos. Vou pro 3º ano, mas desde que cheguei aqui com minha família, as coisas não estão caminhando bem. Meu pai faleceu, minha mãe está com problemas sérios de saúde, e eu não consigo nem voltar a trabalhar nem estudar. Estou pensando em voltar para a minha cidade natal, mas algo dentro de mim diz para eu ficar aonde estou e me esforçar um pouco mais. Porém, ao mesmo tempo, sinto que se eu voltar para a minha cidade, coisas boas estão sendo reservadas para mim. Não sei qual intuição seguir. E se estou sentindo, é intuição mesmo. Enfim, gostaria de saber das cartas o que podem me dizer. Antes da gente falar sobre as cartas, eu gostaria, mãe, que você falasse sobre esse problema que acontece com o médium. De uma hora ele está intuindo uma coisa, outra hora ele está intuindo outra, e ficar naquela divisão. Por quê?
há momentos que ela foi para essa cidade, está tendo esses momentos tão difíceis que ela está tendo e passando lá, e ao mesmo tempo que ela tem na intuição dela, fico porque vai vir coisas boas, tem a outra intuição. Não, volte para a sua cidade natal que tem coisas boas sendo reservadas. Então, o que é ali? Eu não estou perguntando quando entra essa divisão de não ouvir de fato ali qual intuição seguir. É uma insegurança? É um medo de sofrer? O que entra? Então, peraí, você responde, peraí. Entra a insegurança, o medo, novamente, de errar, de não estar sendo certo, mas é hora de você parar, respirar fundo e ver os prós, os contras, pensar direitinho, se você vai ver que você vai encontrar sim a sua resposta. Eu vou tirar 3 cartinhas para você. Que você, tá? As cartas não vão falar para você, faça isso, vá ou volte. Elas vão trazer uma mensagem para te ajudar nisso. Trabalhar a sua insegurança, trabalhar ali a sua escolha. Porque as cartas sempre dizem, os caminhos eles estão sempre abertos. Sempre abertos. Somos nós que colocamos dificuldades no nosso caminho. Somos nós que passamos por momentos que são difíceis. Somos nós que estamos ali, tendo ali, né? E dando ali continuidade. As cartas falam o seguinte para você, meu bem. Olha lá, a chave é sua. Nos 2 lugares que você tiver, tanto aí ou se você voltar para a sua cidade natal, você vai encontrar renovação. Talvez você sinta que voltando para a sua cidade natal, por ser seu lar e a cidade natal, estou voltando para as minhas bases, para a minha reconstrução. Mas, muitas vezes, aonde você está, você consegue virar o jogo e seguir em frente. A escolha que você fizer, ela está certa. Pode ter certeza disso. A escolha que você escolher, ela está certa. Mas é preciso superar esse medo que foi aqui colocado para você, tá bom? E superando, você vai ouvir de fato o que é, o que veio para você, o que é a mensagem mesmo. Bom, o Igor pediu o seguinte para mim. Boa noite. Vira 3 cartas para mim sobre o meu lado amoroso. Meu bem, eu vou falar o seguinte para você, Igor. Perguntas diretas trazem respostas com detalhes. Então, quando você quer saber sobre o lado amoroso, o que você quer saber exatamente? Então, por isso que eu te dou a oportunidade até de você escrever, reformular sua pergunta. Enquanto isso, eu falo sobre a Luciana, e que ela já trouxe ali, e a sua pergunta, as suas colocações, e vamos indo. A Luciana diz o seguinte, está muito bom o programa, esses problemas no computador não significam nada, eu também acho, meu bem, mas você pode ter certeza que levantou o inferno. Mas, dane-se. Dane-se, como eu disse, esta é a lição de hoje do programa. Como superar uma dificuldade. Como superar as coisas. Essa é a lição. Essa é a lição de hoje. Aqui está difícil de um jeito, fazemos de outro, colocamos de outro, e tudo vai dando certo. E olha já só, estamos superando uma dificuldade que eu fico felicíssima. Então, olha, Luciana está me falando, está fazendo curso de astrologia, está gostando muito. Então, meu bem, tenta achar de fato tempo, porque o que acontece? Você vai conseguir, sim, ali entender melhor e as coisas vão caminhando. A André que falou dos filhos, ela está agradecendo aqui pela ajuda. Ela diz que tem fé, manda beijos e que ela está ali. A Márcia Cristina da Silva diz, estou escutando vocês, lindas! Contar para vocês, a Márcia é a filha da mãe Ângela, ela está ali. Eu sei que vocês estão ouvindo, meninas. Claro que vocês estão ali na maior torcida. E eu sei que isso é muito bacana. Tudo que vocês estão aqui fazendo e dando todo o apoio para a mãe de vocês, tá, meninas? Eu sei que está aí a Regiane, tá a Márcia, tá a Cláudia, tá a Patrícia, não é? Eu esqueci você, Gisele, pelo amor de Deus, não esqueci.
Então, todos aí ouvindo-os, e é claro que a gente fica muito contente. Muito, muito, muito contente de vocês estarem aqui. Não é? E vocês sabem o quanto que é importante, não só para mim, porque eu vi vocês crescerem, estarmos aqui fazendo isso. Então, vocês sabem o tamanho da importância de tudo isso. E entendem, estão muito felizes, né? Bom, indo para frente, claro, continuando com as perguntas, aqui me diz, boa noite, meu nome é Maria de Paula, e gostaria de saber sobre a minha saúde. Bom, vamos lá ver, amada, se sai ali alguma coisinha sobre os seus problemas de saúde, o que a gente pode fazer e falar sobre eles. Fica tranquila, nós já pegamos vírus em 4 computadores, de uma vez só. É impressionante. Impressionante vai ser quando você ligar amanhã e ele funcionar. Então, amada, aqui diz o seguinte, Maria de Paula, aqui me diz que há pequenas contrariedades que tem sim ali que você vai precisar lidar com jeito para resolvê-las, tá? Então, é importante você procurar sim ajuda médica, porque tem algumas coisas que podem ter sim, tá? Ali, uma raiz um pouco profunda que pode te trazer problemas, tá bom? Então, o médico, ele tem que ser sim o nosso amigo, busque aí, faz um check-up, olha se tem um detalhe, mas aqui me diz, lide com jeito que tudo se resolve, combinado? Bom, a Tereza diz o seguinte, mãe Carmen, boa noite. Meu bem, pode chamar Carmen a cigana, pode chamar ela só de cigana, fica tranquila. Desde que me casei, minha vida virou um inferno. Estou passando momentos difíceis em todas as áreas. Nos últimos dias, o que me preocupa é o meu casamento e os meus trabalhos. Pode me ajudar retirando umas cartinhas? Também preciso de uma orientação para afastar a depressão. Sempre sofri com esse mal. Então, enquanto eu tiro as cartinhas, mãe, você dá um conselho sobre depressão? Sim? 2 conselhinhos, 3 conselhinhos, 3 palavrinhas sobre a depressão? Quer um ataque espiritual? Sim? Só uma palavrinha? Tá, então tá bom. Ó, minha querida, a depressão é um problema que a gente baixa o padrão vibratório, infelizmente a gente se afiniza ali com alguns amigos que não são amigos e que eles estão ali afinizados com aquilo que você está sentindo e está pensando. É o bendito quando você conhece e estuda aqui da mediunidade que você não abre essa brecha espiritual para que isso aconteça. Então, olha aqui o quanto que é importante conhecer da mediunidade. Porque a partir do momento que você conhece, você já sente essa energia. Não é minha, essa situação não é minha, então eu vou. Então, não deixar entrar dentro desse padrão vibratório. Tá? Olha, meu bem, eu diria o seguinte, né, que você coloca, desde que você se casou, a sua vida virou um inferno. Então, assim, não coloque dessa forma que é desde que você se casou. Porque, meu bem, o que acontece é que nós temos que passar algumas coisas na nossa vida e que, às vezes, estando ou não casada, não quer dizer que seria mais fácil ou mais difícil. Só diz que você vai ter que passar por isso, e passar por isso é ali a situação que você vai ter. Tanto que as cartas me falam o seguinte, meu bem, haja com jeito, pense nas palavras que vai ser ditas, evite brigas e discussões, porque essas palavras, elas de fato geram mágoas e tristezas. Então, assim, é preciso aí, nesse momento do qual você entrou dentro dessa estrutura, começar a pensar como vou colocar todas as coisas no seu lugar, como vou ali não ficar nervosa com aquela situação e, claro, passar por aquele momento de forma tranquila, de forma brilhante e sem ficar ali tão irritada, sem ficar ali tão triste com aquela situação, tá? Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar com uma outra pessoa é o que eu digo para ela, porque palavras não adianta o que faça, não existe pedido de desculpa, perdão, a pessoa não esquece. Ela pode falar, deixei para lá, mas ela guarda assim dentro do íntimo dela. Então cuidado sempre com o que fala, esse foi o recado das cartas, tá bom? Então, a Tereza Chagas diz o seguinte, meu casamento é de fato abençoado, vou conseguir estabilidade financeira? Meu bem, pode ter certeza que sim. Claro que sim. Quando a gente tem problemas financeiros, meu bem, é para a gente aprender a viver com pouco e com muito.
E tem fases que a gente vai ter que aprender a ser feliz. Eu sempre brinco com a história do sorvete casquinha do McDonald's e do sorvete Häagen-Dazs. Porque tem um dia que a gente vai aprender a ter R$1 para tomar uma casquinha e se manter feliz e equilibrada, e outro dia que a gente vai poder sim comprar um sorvete Häagen-Dazs e tomar ele inteirinho. Tá tudo certo, mas o importante é aprender com essa sabedoria de hoje ter pouco e ser feliz, amanhã ter mais e também ser feliz. E ver a beleza de todas as coisas, no pouco e no muito. Tem que manter isso. Sem espraguejar, sem xingar, todos nós vamos ter esse momento na nossa vida, pode ter certeza disso. E nós temos que ter a sabedoria de passar por eles, tá certo? Então, você vai sim alcançar. É só aprender, é só um pouquinho, você vai aprender. Bom, a Vanessa diz o seguinte para mim. Boa noite, poderia verificar o que o baralho tem a dizer sobre a área profissional? Estou trabalhando, porém estou insatisfeita. Será que até o final do ano haverá mudanças na área profissional? Hoje atuo em indústria cosmética, estou encaminhando meu currículo para novas oportunidades. Meu bem, quando você faz uma ação, você sempre vai gerar uma reação. Sempre você vai gerar uma reação. Então, meu bem, no momento que você está insatisfeita, no momento que você está lá puxa, olhe para os lados e veja o que eu tenho que aprender com esse momento de insatisfação. Até porque você vai para uma nova empresa, você vai para um novo local, você vai para uma nova situação, então você tem que ir com um caminho de aprendizado até diferente para que haja toda uma evolução. Então, o que eu penso para você e o que eu te aconselho é isso. Veja ali o porquê que você está insatisfeita, até porque você vai para uma nova empresa e ela, num determinado momento, pode ser sim brilhante, mas os mesmos erros que você está passando por pode acontecer lá de novo. Então, o que eu já tenho que ir pronta para aqui? O que eu tenho que mudar? Então, como você já fez a plantação desta mudança, você agora pense no que você pode fazer para melhorar ainda mais toda a sua situação, todo o seu caminho, toda essa sua energia para não cair de novo nessa mesma situação que você está hoje. Você plantou, você vai colher, pode ter certeza disso, essa nova oportunidade. Tá? Mas o que você não pode cometer? O que eu deixei acontecer para que caísse e gerasse de novo essa insatisfação? É isso que você tem que aprender nesse momento. Ok? Bom, a Mayara fala o seguinte para mim. Oi, Rose, boa noite. O programa está maravilhoso como sempre. Será que você poderia abrir o baralho para mim? Há muitas coisas acontecendo na minha vida, alguns caminhos trancados, dificuldades financeiras, enfim, gostaria de uma mensagem. Bom, amada, você sabe que para mim, primeiro, os caminhos, eles nunca estão fechados. O que muitas vezes nós vemos são as nossas dificuldades que nós colocamos, as benditas das pedras que nós colocamos. As dificuldades financeiras, elas estão aí exatamente para que a gente tenha que aprender com elas. Vocês podem ter certeza que um dia temos dinheiro, amanhã não temos, e temos que ter jogo de cintura, e vamos continuar. Vai chegar uma hora que vai ter a estabilidade? Claro que sim. Claro que sim, pode ter certeza disso. Mas é também porque você aprendeu a viver com esse jogo de cintura, é porque você também aprendeu a se manter melhor. Então as coisas fluem melhor dentro daquela energia. Ó, a mensagem que saiu pro baralho é exatamente que seus caminhos estão abertos. E que está findando um ciclo na sua vida para abrir um novo. A carta do caixão ela é muito clara. Que ela diz o seguinte: finda-se um ciclo para se abrir um novo. Mas este novo, você tem que estar com tudo resolvido no antigo. Lembre-se disso. Não adianta ir para o novo sem... eu quero coisas novas na minha vida. Ok. Mas e as coisas velhas que têm que ser resolvidas? Querendo ou não, chega uma hora que ela volta, bate lá, e aí você fala, meu Deus do céu, tá aí todas as coisas de novo que eu tanto fugi. E aí estão de novo para você resolver. Então, resolva tudo, não deixe nem nada para trás, e aí abre esse novo ciclo. Por isso que tem dificuldades, porque ainda tem coisas mal resolvidas. Então volta para trás, vamos resolver, que tudo anda. Tá certo? Pode ter certeza disso. Bom, a Sônia diz o seguinte: boa noite, Rose. Mesmo com atropelos no computador, estou adorando. Meu bem, isso é normal. Pode ter certeza que isso é normal. Não é, querendo ou não, é uma máquina.
Assim como o carro, assim como a nossa máquina de lavar, não é? Que eu adoro a máquina de lavar, essa é a minha parte que eu mais gosto. Exatamente. Há atropelos. E acontecem. Chega uma hora que vai acontecer mesmo. Não tem problema, como eu disse, não foi dessa vez. Certo? Então, segue em frente. A Carmen Silva está falando o seguinte para você, Mãe Ângela, adorei te conhecer, já acendi minha velhinha aqui para tudo correr bem. E correu tudo bem. Correu tudo bem. Tá tudo certo. Bom, a Jussara diz o seguinte, boa noite. Venho sempre ouvindo seus programas e agradeço em dividir seu dom com todos nós. Carmen, estou frequentando um terreiro de candomblé, mas sinto em meu coração que minhas entidades são da Umbanda. Pode me dizer se tem um terreiro de Umbanda pelos meus caminhos? Claro que sim, meu bem. Claro que sim, minha mãe está aqui. Claro que sim, bateu na cabeça. Claro que sim, meu bem. Claro que tem. Claro que sim. É muito importante quando nós temos a vivência no candomblé, pode ter certeza disso. É muito importante quando conhecemos alguma coisa assim no candomblé. Eu tive essa vivência, é algo mesmo de raiz, é uma vivência que, de fato, traz um conhecimento muito bacana, embasa a gente de uma forma completamente diferente que na Umbanda, só que tem uma mensagem do caboclo, eu acredito que seja, se eu não estiver me esquecendo, do caboclo Tupinambá, que ele diz o seguinte, meu bem, enquanto você chegar num terreiro de Umbanda, você olhar para a luz de uma vela e ela falar com você, seu caminho é Umbanda. Se você entrar lá, na casa de Umbanda, e seu coração bater no ritmo do tabaque, seu caminho é Umbanda. Então, se o seu caminho é a Umbanda, se sua casa é a Umbanda, se as coisas são a Umbanda, meu bem, escolha isso, veja isso, sinta isso. Então, ache uma casa de Umbanda e se permita vivenciar isso, só isso. Você entrar, olhar para a vela de Oxalá e deixa ela falar com você. Deixa mesmo ela falar com você. E se ela falar com você, só que seu caminho é a Umbanda. Pode ter certeza disso. Tá? E ali você fala, nossa, meu caminho é a Umbanda. Se você sentir, quando a gente sente que começa a tocar o atabaque, e quando começa a refletir a luz divina, nossa amada, o coração palpita dentro da gente, você fala, eu estou no lugar certo. Eu estou no lugar certo. Agora, se isso não aconteceu, é melhor procurar outro caminho. Então, essa, para mim, é o melhor caminho. O caminho é onde por isso que eu sempre falo, olha isso, que quando você vê, e a chama da vela fala contigo, seu coração bate no ritmo de um atabaque, e as coisas passam a fluir dentro da sua vida, o seu caminho é a Umbanda. Aprendam. É isso. Quando eu li essa mensagem desse caboclo, eu falei, nossa, quanta verdade, que bacana. Amanhã eu posto isso para vocês lá no Face, a mensagem dele, e depois eu posto o programa para que vocês possam acompanhar, ver tudo o que aconteceu. Não tem problema, estamos aqui para vivenciar e superar toda e qualquer dificuldade que aparece no nosso caminho. É por isso que somos filhos de Umbanda. É por isso que estamos aqui. Porque se querem nos derrubar, temos a fé no coração para nos levantarmos todas as vezes. Podem ter certeza disso. E é por isso que agradeço toda a força divina que esteve conosco, trazendo a força, a luz, a paz, o amor e o carinho e a proteção, aos nossos guias, orixás e protetores, que derramam a sua força e a sua luz, aos nossos guardiões que nos guardaram dos ataques provenientes do negativismo existente, deram a sustentação divina e nos ensinaram com mais esse dia, com mais essa lição no nosso caminho. A toda a luz divina desses ciganos que nos amparam com todo o seu amor, com todo o seu carinho e com toda a sua luz. A toda essa egrégora que nos abençoou. Ao meu Ruzanga, com a sua noiva que está aqui conosco também na casa de Carmen, que nos protegeu. Muito obrigada por vocês estarem aqui fazendo a sustentação divina. Eu estou emocionada com todos vocês aqui. Meu muito obrigada. É o primeiro de muitos na casa de Carmen. Abençoados sejam. Boas semanas a todos. Um beijo grande. Até a próxima. Você ouviu, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Magia Cigana, com a terapeuta e consultora Rose de Souza. Oferecimento, O Misticário, a melhor opção em consultoria esotérica. Entre em contato e agende sua consulta. Acesse
www.omisticario.com.br www.omisticario.com.br